Olá, eu sou Spencer. Esta é mais uma edição do Inova Plus News, com notícias sobre o FNDCT que foram disponibilizadas na grande rede em 3 de junho deste ano. Antes de iniciar, como é costume, não deixe de se inscrever em nosso canal, é rápido e grátis. Se já o fez, muito obrigado, continue nos apoiando. Aproveita também, aperta o sininho e notificações para ficar a par das novidades. Somos o canal pioneiro em diversidade de informações sobre o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Brasileiro. Vamos agora para as notícias de hoje. O governo quer cortar 3 bilhões de reais do FNDCT para bancar reajuste do funcionalismo. Notícia vinculada no portal Convergência Digital em 27 de maio. De acordo com o portal Convergência Digital, matéria a cargo de Ana Paula Lobo, em carta aberta, divulgada na sexta-feira 27 de abril, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, repudia a decisão do governo de cortar verbas do MCTI para bancar o reajuste do funcionalismo público. A entidade retrata que foi informada pelo MCTI da intenção do governo de cortar 2 bilhões 926 milhões e 128 mil reais da pasta nos próximos dias. A maior parte, 2,5 bilhões de reais, vindos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, gerado a partir do recolhimento de encargos e tributos destinados, por força de lei, ao Fundo de Fomento da Ciência. Ou seja, verba carimbada que deveria ser usada exclusivamente para a pesquisa científica e tecnológica do país. Nosso comentário, eu me pergunto o que é austeridade para o governo de agora, né? É pão, pão, queijo, queijo? Precisamos pensar a respeito disso. SBPC divulga nota de repúdio contra cortes ilegais na ciência brasileira. Desta feita, notícia veiculada em 27 de maio na coluna Eu Estudante do Correio Brasiliense. De acordo com o portal do Correio Brasiliense, a entidade denomina os cortes da ordem de 3 bilhões de reais como ilegais, pois ferem a lei que garante o aporte de recursos para estudos e pesquisas científicas. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, divulgou na sexta-feira 27 nota de repúdio contra cortes legais na ciência brasileira, após tomar conhecimento da intenção do governo federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, de suprimir quase 3 bilhões de reais da pasta nos próximos dias. A entidade alega que o corte é um ataque ilegal, pois vai contra a Lei Complementar 177 de 2021, que proíbe que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, sofra qualquer limitação de despesas, como contingenciamento e alocação de seus recursos nas reservas de contingência. Mais uma vez, é preciso comentar. Isso é o que se chama austeridade de governo? Devemos pensar bem em quem vamos escolher nas próximas eleições. Também sobre o mesmo tema, governo Bolsonaro deve cortar quase 3 bi da ciência, alerta entidades. Desta vez a notícia foi veiculada em 27 de maio no portal da Folha, do uol.com.br. De acordo com a Folha, só do Fundo Nacional para Fomento à Ciência podem ser bloqueados 2 bilhões e meio de reais. Cidades de pesquisa fizeram um alerta na sexta-feira 27 de que um corte de verba na casa de quase 3 bilhões de reais deve ocorrer na ciência nacional ainda neste ano. A maior fatia desse valor é do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, um fundo bilionário que os pesquisadores pedem há algum tempo que seja integralmente liberado, ou seja, vive historicamente contingenciado. O ministro da Ciência e Tecnologia foi procurado e não se manifestou. O Ministério da Economia afirmou que não iria se manifestar sobre o assunto. Ou seja, viva a austeridade. Parabéns àqueles que escolheram os atuais governantes. O papel do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação é defender a sua pasta. E não foi o que o ilustre ministro de agora o fez. Também sobre a mesma temática, governo prepara corte de 2 bilhões e meio de reais do orçamento de 2022 para a ciência. Veiculada também no portal Notícias da UOL, em 27 de maio. De acordo com o portal, o governo federal informou que cortará 3 bilhões de reais do MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Desse total, ao menos 2,5 bilhões devem ser retirados do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criado a partir do recolhimento de encargos e tributos destinados ao fomento à pesquisa científica e tecnológica,
O corte de verbas reduz para menos da metade o valor aprovado pelo Congresso Nacional para o FNDCT em 2022, de 4,5 milhões de reais, e representa queda de 44,76% nos recursos do Fundo de Ciência em comparação com o orçamento liberado em 2021. Mais uma vez, pense a respeito do que é que a sociedade de informação quer que pode ser feito para o desenvolvimento tecnológico do nosso país e gerar mais empregos para uma população tão sofrida. Vamos agora ao segundo e último bloco de notícias, também sobre os cortes de recursos no FNDCT. Entidades, fundo destinado à ciência, tem 2,5 bilhões de reais congelados. Desta feita em 27 de maio, no portal otempo.com.br. De acordo com o portal O Tempo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tinha 3,5 bilhões destinados para o ano, mas entidades relatam que a destinação não passa dos 2 bilhões de reais. Entidades de pesquisa fizeram um alerta na sexta-feira, 27 de maio, de que um corte de verba na casa dos quase 3 bilhões de reais deve ocorrer na ciência nacional ainda neste ano. A maior fatia desse valor é do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, um fundo bilionário que os pesquisadores pedem há algum tempo que seja integralmente liberado. O Ministério da Ciência e Tecnologia foi procurado e não se manifestou. O Ministério da Economia afirmou que não iria também tratar do assunto. O alarme foi soado por duas das principais sociedades científicas do país, a Academia Brasileira de Ciências, ABC, e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. CNI, corte de 2,9 bi na CIT é ilegal. Desta vez, publicado em 28 de maio no portal horadopovo.com.br. De acordo com o Hora do Povo, a Confederação Nacional de Indústria, CNI, afirmou que a proposta do governo Bolsonaro de cortar 2,9 bilhões de reais do orçamento da ciência e tecnologia, sendo a maior parte, 2,5 bilhões de reais, de recursos não reembolsáveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, contraria a lei que proíbe o contingenciamento de recursos do principal fundo de financiamento à ciência, tecnologia e inovação, denuncia a entidade. O corte é ilegal, uma vez que contraria o previsto na Lei Complementar 177/2021, que proíbe o contingenciamento de recursos do FNDCT. Esse recurso é carimbado e não pode ser bloqueado pelo governo com o pretexto de não ultrapassar o teto de gastos públicos. A aprovação da Lei Complementar 177 foi uma vitória para a ciência brasileira, bem como a derrubada do veto presidencial à lei em março de 2021. Desde então, fica proibido qualquer contingenciamento aos recursos do FNDCT, lembrou a CNI na nota publicada em seu site. Isto sim é violar a lei. Pense a respeito. Ainda também sobre a mesma temática, educação, saúde e ciência serão áreas mais afetadas por cortes no orçamento. Notícia veiculada em 28 de maio no Correio Brasiliense. De acordo com o Correio Brasiliense, para reajustar o funcionalismo em 5%, a economia suprime mais de 8,2 bilhões de reais. Educação, saúde, ciência e tecnologia serão afetadas. O governo decidiu ampliar o bloqueio no orçamento para conseguir dar o reajuste linear de 5% prometido para todo o funcionalismo. Dessa forma, o total suprimido ficará em 14,5 bilhões de reais, conforme estimativas que começaram a circular ontem, 27 de maio, no caso. As áreas mais afetadas serão saúde, educação, ciência e tecnologia. E a Tesoura podará despesas de custeio e investimentos dos ministérios. Porém, as emendas de relator, que formam o orçamento secreto, e as das bancadas dos partidos no Congresso Nacional devem ser poupadas. O valor ficará maior que os 8,2 bilhões de reais anunciados na semana passada, pois incluirá a previsão de despesas de 6,3 bilhões de reais com aumento aos servidores públicos. A restrição financeira foi a forma encontrada para que o governo cumpra o teto de gastos, que correlaciona o crescimento de despesas à inflação. As medidas devem ser detalhadas no Diário Oficial até segunda-feira. Mais uma vez, não que o funcionalismo público não mereça seu aumento, mas isso é, de fato, uma ilegalidade. Entidades dizem que corte de verba vai parar projetos de pesquisa no país. Notícia veiculada em 30 de maio no portal Gaúcha ZH.
A Academia Brasileira de Ciências, ABC, e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, alertam que os cortes de recursos no setor previstos para a gestão Jair Bolsonaro, PL, vão paralisar projetos de pesquisa. A expectativa é de uma redução orçamentária de 2,9 bilhões na área educação e saúde, devem ser outras pastas bastante afetadas. O governo federal deve detalhar as perdas de verba em cada ministério ainda na segunda-feira, 30 de maio. Conforme a ABC, o corte praticamente paralisa ao menos 30 programas científicos no país, como projetos voltados para o enfrentamento da Covid-19, combate a doenças negligenciadas e colaboração com missões espaciais. Procurado, o Ministério da Ciência e Tecnologia não se manifestou. Os links para o acesso ao conteúdo integral das notícias divulgadas estão abaixo na descrição deste vídeo. Inscreva-se no nosso canal do YouTube se ainda não o fez. Se já o fez, muito obrigado. Continue nos prestigiando. Aproveita e aperta o sininho de notificações para ficar a par das notícias veiculadas aqui no canal. Também não deixe de curtir os nossos vídeos e compartilhá-los em suas redes sociais. Mas também só faça isso se quiser. Mas olha, é rápido e é de graça. Espero que o faça. Em o fazendo, peço críticas e sugestões que entenderem importantes. Muito obrigado, paz e saúde e até a próxima.